Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alguns estão cansados, outros não sobreviveram. Nós tivemos desde sexta-feira no nosso acampamento de adolescentes, ou como é oficialmente chamado, Teen Camp, certo? E foram dias muito bons, muito tranquilos. Quero louvar a Deus pela equipe e todos os irmãos que trabalharam. Por essa razão, nós não tivemos a nossa EBD hoje de manhã. Estávamos com as forças divididas, né? Inclusive, eu estava lá e os nossos adolescentes aprenderam princípios importantes de convivência em um mundo hostil a nós, baseado na vida de Daniel e os seus amigos. Então, se você quiser saber o que aconteceu lá, procure um dos adolescentes e faça uma sabatina e ver se eles realmente aprenderam, né? Bem, agora a vida volta ao normal, culto maravilhoso nessa noite, e nós vamos seguir, irmãos, na nossa exposição no livro de Daniel, onde já estamos há mais de 13 meses, e hoje chegamos à nossa mensagem número 48. O que eu falei? Tá vendo? Estava na veia. Os irmãos estão atentos. A exposição de Daniel foi na EBD, né? Nós já tivemos o suficiente na aula de escatologia, de Isaías. Mas eu prometo aos irmãos que a mensagem foi feita no texto certo, tá? Fica tranquilo aí. Mas é a nossa mensagem 48 no livro de Isaías. Eu não vou nem cortar isso na edição, vai ficar assim mesmo. E desde esta caminhada, irmãos, como eu disse, desses meses todos, nós temos visto um tema. Mas antes, deixa eu adiantar. A mensagem 48 e a 49 são partes do mesmo sermão. Hoje nós vamos começar a ver e vamos terminar domingo que vem, certo? Mais um motivo para você não faltar no domingo que vem. E eu ou não deixar de acompanhar online. Mas durante toda esta caminhada, o nosso tema do livro de Isaías tem sido este que ali está projetado. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. E antes de entrarmos no nosso texto, uma recapitulação mais rápida do que temos visto nos outros 2 domingos anteriores, para nos situar na nossa caminhada. Ok. Primeiro, irmãos, por muitos meses, nós vimos a primeira parte de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, certo? E depois temos agora a nossa segunda parte de Isaías, do 40 até o 66. Isaías é fácil de memorizar a sua divisão, porque ele tem 39 capítulos na primeira parte, e o Antigo Testamento tem 39 livros. Tem 27 livros capítulos da segunda parte, e o Novo Testamento tem 27 livros. Com a semelhança bastante próxima, porque o Antigo Testamento vai trazer muito mais, apesar de promessas do Messias e de salvação, o cenário de reprovação de Israel. E o Novo Testamento traz a nova esperança no Evangelho, na pessoa do Messias, que é o Senhor Jesus. Muito bem. Então, nessas 2 divisões, irmãos, o mais importante é que esta primeira parte, ela termina no capítulo 39 com profecias de que Israel, particularmente o Reino do Sul, Judá, iria cativeiro para a Babilônia, o que de fato aconteceu debaixo do rei Nabucodonosor. E agora, nessa segunda parte, meus irmãos, nós primeiro vimos, do capítulo 40 até o 48, que Isaías escreve a geração futura do seu tempo, a geração que estaria na Babilônia. Essa parte, essa divisão, começa com o povo sendo informado sobre o consolo. Literalmente está lá no capítulo 40. Console, console o meu povo. Mesmo passando pelo cativeiro, depois Deus iria restaurar o seu povo. Além disso, Deus também traz as promessas do reino futuro. E no centro deste reino, o Messias, que eu e você bem sabemos que se trata do Senhor Jesus. Mas uma nota triste, meus irmãos, nesta divisão do 40 até o 48, é a reclamação do povo. Deus não liga para a gente. Deus não cuida de nós. Por isso nós estamos no cativeiro. Deus dormiu no ponto. Aquele que guarda Israel, não guardou. Então Deus mostra a ele, meus irmãos, na sua defesa, que de forma alguma foi o próprio Deus que os havia enviado para o cativeiro por causa dos seus pecados, dos pecados de Israel. É que eles estavam lá e não por causa de alguma dormida que Deus tenha feito. Bem, finalizando a sua defesa, Deus anuncia que fará algo novo.
pois Israel havia falhado ao longo da história em ser aquele personagem, aquele representante de Deus. Em ser a nação que anunciaria o nome do Senhor a todos os povos. Ele, o Senhor, traria a solução definitiva para fazer o que Israel jamais havia conseguido fazer. E é isso que nós encontramos, irmãos, começa a ser trazido na segunda divisão desta segunda parte, que vai do capítulo 49 até o 57, que é o que começamos a tratar há 2 semanas. Então, diante de mais uma reprovação de Israel, o Senhor traz ao foco a pessoa do servo do Senhor, o servo de Yahweh. É ele que vai cumprir os propósitos de Deus, seus planos também, e vai trazer a redenção final e definitiva, tanto para Israel como para todo o mundo. Quando nós tratamos de Israel nesse contexto de redenção definitiva, é claro, nós estamos falando daqueles que, na consumação do tempo, temos visto isso na EBD, se voltarão para o Senhor. Não estamos tratando aqui de uma salvação nacional, como se o país de Israel, que nós conhecemos hoje, fosse ser automaticamente salvo, porque Deus não trata assim conosco. Ele trata no indivíduo, ele trata no pessoal, e cada ser humano precisa confrontar o seu pecado e se voltar para o Senhor. Bem, seguindo este argumento, como dissemos no começo, hoje e domingo que vem, vamos cobrir os capítulos 51 e quase todo 52, parando no verso 12, como está inclusive daqui a pouco assinalado ali na nossa projeção. E nesses 2 domingos, irmãos, a nossa grande ideia vai ser a seguinte: o Senhor finalmente exaltará os seus, os recompensando pelas lutas que passaram. O Senhor finalmente exaltará os seus, os recompensando pelas lutas que passaram. Em outras palavras, esperança. Esperança, meus irmãos, é algo que, quando se refere à palavra de Deus, à esperança bíblica, significa certeza e convicção que podemos esperar dias melhores. Veja a diferença. É exatamente isso que o Senhor fala ao seu povo nos textos que nós vamos examinar hoje e no próximo domingo. Por outro lado, a mera esperança humana, inclusive nas minhas anotações, eu coloquei a esperança bíblica com E maiúsculo e essa esperança humana com E minúsculo. A mera esperança humana já foi chamada por alguns como o refúgio para a alma, mesmo que ela seja apenas uma incerteza, ela não tem como ser confirmada. E quanto mais refúgio, irmãos, pode oferecer, por outro lado, a esperança bíblica de que o Senhor, sim, de fato, de verdade, de realidade, irá resgatar e redimir o seu povo em todas as suas expressões ao longo de toda a história. Tal certeza, meus irmãos, servia, neste contexto, ao remanescente fiel do povo no cativeiro. E tal certeza serve para nós, todos nós, que somos a Igreja de Cristo hoje. A Igreja de Cristo não está debaixo de um concurso, de um vestibular. Nós estamos debaixo já de uma aprovação, de uma contratação, de uma nomeação, não por nossa causa, mas por causa de Cristo, por causa dos méritos dele, por causa daquilo que ele já fez. Então, nós temos, meus irmãos, esta certeza, esta convicção que a palavra de Deus chama de esperança, certo? Está lá em Tessalonicenses, está em Romanos, está em Coríntios, de que o Senhor irá trazer a nossa redenção final, e isso nós podemos confiar e podemos ter certeza. Então vamos, irmãos, hoje começar. Nós vamos ler apenas o capítulo 51 e a porção do próximo domingo fica para o próximo domingo. Creio que você já abriu a sua Bíblia agora. Então vamos ler, meus irmãos. Eu estou usando a versão de papel mesmo, certo? Mesmo que transcrita aqui para as minhas anotações, porque nós temos percebido algumas diferenças na versão digital. Mas convido você a si mesmo a lermos a uma só voz Isaías capítulo 51. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um,
e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estende os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhe disseram: caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como o chão, como uma rua para nela a gente andar. O Senhor finalmente exaltará os seus, os recompensando pela luta que passaram. O que temos aqui, meus irmãos, é mais uma parte de palavras de esperança do Senhor para o seu povo. Como a gente já retratou do capítulo 40 ao final, este é o tom, este é a mensagem principal do Senhor.
sem aqui e acolá apontar os erros do seu povo e instigá-los ainda mais ao arrependimento e que voltem para si, Deus não deixa de mostrar que há um futuro glorioso. E aí você pode parar comigo e pensar, tem alguma coisa errada. Se nós lembrarmos bem, quando o povo volta do cativeiro e começa a reconstruir Jerusalém e o próprio templo, sim, muita coisa boa acontece, mas ainda é um povo humilhado, um povo debaixo de escravidão, nesse caso, dos medo-persas. Mas adiante vem os gregos. Depois chegam os romanos, que se estendem até os dias de Jesus, e ali no ano 70, o povo é expulso de Jerusalém. Cadê a restauração? Cadê os cânticos de alegria? Nós vamos ver, meus irmãos, que no nosso texto há uma mescla da restauração do cativeiro e depois um pulo para o futuro, para o reino messiânico e a promessa, aí sim, de uma restauração final, definitiva, sem mais volta, aonde Deus, o Senhor Jesus, exatamente o Messias, reinará sobre o seu povo e sobre todo o nosso planeta. Hoje nós vamos caminhar nos pontos 1 e 2, semana que vem nos pontos 3 e 4 da nossa mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 1 até o versículo 16. A permanente fidelidade de Deus continua agindo em resposta aos seus. A permanente fidelidade de Deus continua agindo em resposta aos seus. Em nossa primeira parte das 4 que veremos nesses 2 domingos, irmãos, o Senhor inicia o seu argumento falando sobre como ele tem sido constante em sua fidelidade. Apesar do povo reclamar, como vimos no capítulo 40, de que Deus não ligava para ele, Deus retruca de que sim, ele tem cuidado e a sua fidelidade é constante. Ele jamais abandonou o Senhor, o seu povo. Isso deveria servir, inclusive, irmãos, como base na qual o povo devia continuar a confiar no Senhor, particularmente na libertação do cativeiro e em tudo aquilo que ele vai falar nesse texto. Deus tem, eu gosto desse termo, currículo. Deus tem histórico. Podemos confiar porque Ele é o Deus que já fez na nossa história, tanto quanto fez aqui para o povo de Deus do Antigo Testamento. No verso 1, olhe na sua Bíblia, ele mostra que apesar de dirigida a toda a nação do cativeiro, há um foco naquilo que temos chamado de remanescente fiel. O texto chama a atenção especial daqueles que, aspas, buscam a retidão e procuram o Senhor. Exatamente esse remanescente fiel. Esse remanescente, mas está, na verdade, até mesmo, infelizmente, minoria, que sofria em meio a uma maioria rebelde e desobediente. Porque se fosse o contrário, irmãos, não faria sentido Deus ter disciplinado o seu povo, Deus ter penalizado o seu povo, se a maioria fosse fiel e obediente. Mas não era o caso. Enquanto boa parte dos judeus, irmãos, olhavam, inclusive, para falsos deuses lá na Babilônia, esses fiéis são desafiados a olharem para o outro lado, para suas próprias, inclusive, suas origens. É o que significa quando o texto fala, aspas, a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Essa figura de linguagem, irmãos, é melhor explicada, olha, no verso 2. O Senhor está se referindo bem lá atrás, no começo do povo de Deus, a Abraão e Sara, o primeiro casal, o casal que deu origem ao povo hebreu, depois chamado os israelitas e mais recentemente, nos últimos 2000 anos e pouco, os judeus. De apenas um chamado pelo Senhor, isto é, Abraão, agora eles eram muitos e hoje, na verdade, são até mesmo milhões. Irmãos, a volta a esta herança é significativa, porque a herança espiritual de Abraão, ela é tremenda. Ele é, e nós sabemos dessa expressão, o pai na fé, aquele que creu naquilo que Deus havia dito a ele. Você confere isso em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão é aquele que havia sido chamado por Deus da sua terra, da sua parentela. Você verifica isso um pouquinho antes, em Gênesis capítulo 12. Ele abre mão, meus irmãos, de uma vida em uma cidade cosmopolita, o dos caldeus, uma cidade moderna, e vai viver literalmente no meio do nada. Por quê? O capítulo 15 explicou. Porque ele creu em Deus. Porque ele acreditou nas promessas que Deus fazia a ele. Ele é aquele que recebeu a promessa da terra, que ia do Eufrates, no norte, até o ribeiro do Egito, no sul, que nós encontramos também no capítulo 15
versículo 18. Este remanescente fiel devia andar, irmãos, nestes mesmos passos de fé e crer nas mesmas promessas. A fidelidade constante de Deus começa a se despontar aqui, que já se passado mais de 1000 anos, desde o chamado de Abraão, Deus está dizendo, eu não esqueci. Deus não tem Alzheimer, Deus não fica senil, Ele não tem memória curta. O que Ele havia prometido, irmãos, a um homem que já havia morrido há mais de 1 milênio, Abraão, Ele iria cumprir. Por quê? Porque Abraão era especial, porque Abraão era muito bom. Nós vimos em Gênesis que ele não era tão bonzinho assim. Porque Isaac, primeiro, depois Jacó e Israel eram especiais? Não. Tudo isso, irmãos, é por causa do próprio Deus. A fidelidade do Senhor, irmãos, e nós nos beneficiamos disso, é por causa do nome dEle. Ele jamais deixará de honrar a sua permanente fidelidade, porque isso mancharia o seu nome. E Deus mantém a honra e o louvor que o seu nome merece. Bem, por causa dessas promessas, às quais ele tem sido fiel, o verso 3 garante que Sião, que é um termo, irmãos, que trata de reino, trata de consolidação das promessas, que Sião seria consolada. E seu estado de desolação, ruína e deserto seria modificado, seria trocado, transformado, o texto diz, como o Éden, o jardim, lá de Gênesis capítulo 1 e 2, transbordando de alegria, transbordando de canções de gratidão. Exatamente aquilo que eu mencionei, meus irmãos, ainda não aconteceu. Quando foi exatamente que Jerusalém, ou a própria nação de Israel, ou Judá, se você preferir, colheu isso aqui? Nunca, ainda não, porque Deus ainda não realizou. Mas esse cenário, meus irmãos, parece ser algo inimaginável. Agora pense quando você está no cativeiro, você não tem direito à sua própria identidade nacional, você mora lá na periferia da Babilônia, sei lá onde ele morava exatamente, mas o ponto é, você está numa situação horrível e Deus diz, isso vai mudar, porque eu vou dar a vocês motivos para ter alegria transbordante, canções de alegria transbordante, de gratidão, porque vocês vão ser como o jardim do Éden. E apesar de tratar de forma mais imediata, como disse, irmãos, o nosso texto da libertação do cativeiro, o nosso texto vai expandir, versos 4 e 5. Vai expandir de forma inquestionável essa promessa para algo maior. Olha no contexto. Aquilo que o Senhor fará com este povo, diz o texto, será uma luz para as nações. Trará, diz o texto, justiça às nações. E apesar, meus irmãos, da pregação do Evangelho ser, sim, uma luz para as nações, a pregação do Evangelho, sim, trazer justiça às pessoas, aqui o Senhor está tratando de forma mais abrangente e de forma mais absoluta. Todo o nosso planeta experimentará isso. Como as águas enchem o mar, o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. De norte a sul, de leste a oeste, aquilo que hoje é ignorado e tentado ser destruído pelos intelectuais deste mundo, pela academia, será um conhecimento absoluto. O Senhor reinará sobre todo o planeta. Não apenas sobre certos indivíduos das nações, como é hoje, mas todas as nações, em sua totalidade, experimentarão isso. Todos os povos, meus irmãos, diz outros profetas, afluirão a Jerusalém para conhecer mais do Senhor diretamente da boca do Messias, diretamente da boca do Senhor Jesus. Isso ocorrerá, é claro, quando o reino messiânico for estabelecido. Eles podiam estar seguros disso. Deus está garantido, eu farei isso com vocês. A saída da Babilônia é um gostinho, é uma avant-première daquilo que eu definitivamente farei depois, através do meu rei, através do meu servo ungido. O verso 6 completa que tudo aquilo que pode ser contemplado na criação, um dia desaparecerá. Porém, isso que o Senhor irá fazer será algo definitivo e durará para todo sempre, durará eternidade afora. Deus está trazendo aqui, meus irmãos, o contraste. Apesar de que fui eu que criei todas essas coisas passam. É verdade. Domingo após domingo você vem aqui e vê essas flores aqui porque elas não são de verdade. Mas se nós colocássemos aqui um arranjo de flores, todo domingo ele teria que ser trocado.
porque exatamente a palavra de Deus diz que a flor murcha, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esse é o contraste que Deus está dizendo. Vocês estão vivendo com coisas temporárias. Agora, sabe o que é interessante em questão a coisas temporárias nesse contexto? O nosso sofrimento, irmãos, qualquer que seja a dimensão dele, pode ser algo dramático, como a perda da sua liberdade em um cativeiro babilônico, ou algumas circunstâncias que talvez você esteja passando hoje que não sejam tão terríveis assim. Pouco importa. Como diz a música, nenhuma dor é para sempre. Agora, a restauração, o cuidado do Senhor em transformar a nossa vida, isso é para sempre. É garantido. É por isso que em Apocalipse nós lemos, irmãos, que nesse estado final e absoluto, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não há tristeza. Alguém uma vez me perguntou se nós lembraríamos desta ou daquela circunstância triste, ruim, que nos sobreveio durante a nossa vida. A única resposta que eu posso ter, meus irmãos, é que ainda que lembremos, é possível que lembremos, não nos afetará mais, porque a alegria, a gratidão que experimentaremos é tão sublime, tão absoluta, tão literalmente celestial, que não terá mais como aquilo que experimentamos nesta vida nos afetar, mesmo com a lembrança que talvez possamos ter disso tudo. Bem, apesar, meus irmãos, de todas as promessas, isso ainda levaria um tempo para se tornar realidade. Enquanto isso, os versos 7 e 8 param um instante para garantir que o remanescente fiel não deveria temer o que eles estavam passando hoje. Deus mostra a promessa, mas não ignora o nosso presente. Eles não deviam temer a censura, isto é, os insultos, a zombaria dos homens que se opunham ao Senhor e ao seu povo. Isso lembra demais, meus irmãos, o que nós vimos com os nossos adolescentes neste fim de semana. Talvez seja a realidade do seu filho. Ele tem sido zombado na escola porque ele é diferente, porque ele não vai com os outros, não vai, como diz os antigos, não vai da valsa. Ele tem se posicionado de forma contrária à maioria. Ele não faz o que os outros rapazes dizem que tem que fazer para ser homem. Ela não faz o que as outras moças fazem para que possa ter destaque, ser popular, ou sei lá o que exatamente que os jovens estão buscando fazer hoje em dia. Mas o ponto, meus irmãos, é que quando nós nos posicionamos contra o andamento deste mundo, isso que eles estavam experimentando aqui, a zombaria iria acontecer. Que tipo de zombaria, por exemplo, vinha sobre eles? Seu Deus não conseguiu lhe salvar, A mentalidade, meus irmãos, do conflito, da oposição entre divindades no mundo antigo era algo incrível, a flor da pele, era quase torcida de time. É por isso que alguns no cativeiro, não remanescente fiel, começavam a prestar atenção nos deuses da Babilônia. O nosso Deus não conseguiu nos proteger e nós viemos para cá. Então, poxa, com certeza, essas divindades da Babilônia merecem um exame. Vamos dar uma chance para eles. Caiu, infelizmente, neste erro, nesta mentira, nesta falácia tão comum na mentalidade do mundo antigo. Mas na mentalidade do mundo novo, dificilmente, meus irmãos, talvez você, de repente, sofre uma injustiça, perde alguma coisa na mão de alguém que é de uma outra religião e você começa a pensar, será que Jesus é tudo isso? Deixa eu dar uma olhada nesse Ogum aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse Yansan aqui. Deixa eu dar uma olhada ver se Buda, até que ele não é exatamente um Deus, mas entendeu meu ponto? Né? Dizem que em 50 anos o islamismo vai dominar a Europa se algo não for feito. Aquele continente que foi o berço do cristianismo vai se tornar o berço de uma religião que odeia, persegue e ataca o cristianismo. Será, meus irmãos, que há um placar cósmico aonde Yahweh, o Deus das Escrituras, e Alá estão em competição, e Alá está ganhando de goleada, e a Europa, por exemplo, é o prêmio, é a prova disso? Não. Porque apesar, meus irmãos, das aparências, apesar do cativeiro, apesar daquilo que enfrentamos hoje no nosso mundo moderno, no embate entre ideias, religiões e principalmente ideologias,
o trono não está vazio. Deus está repetindo para os povos, vez após vez, pare de viver pelas circunstâncias, viva pela fé. Quando o Senhor, nesse texto, meus irmãos, diz para o seu povo, olhe para o passado, para o que eu fiz lá através de Abraão e Sara, é isso que ele está falando. Lembre da minha permanente, constante, nunca variante, fidelidade. Veja o que eu tenho feito. E assim vocês vão ser renovados na sua força. Vão ser renovados. E os insultos, as zombarias, a censura que vocês estão enfrentando aí, não vão lhe afetar, inclusive porque elas não vão durar para sempre. Pela segunda vez, inclusive, meus irmãos, o servo do Senhor aqui usa a metáfora da roupa comida pela traça. Você já teve roupa comida pela traça? Não serve de mais nada, está cheio de buracos. Ela pode não comer tudo, né? É que nem o desenho que eu assistia quando era pequeno do Pica-Pau, que o cara tirava a roupa assim do varal e a roupa... Super traça essa daí, né? Não é assim que a traça na vida real funciona, mas ela deixa a roupa cheia de furos. E você não vai sair na rua com a roupa cheia de furos. Mas o texto diz, pela segunda vez, porque ele falou a mesma coisa no capítulo 50, que eles seriam como uma roupa comida pela traça. Você pode colocar também como ferro comido pela ferrugem. Passariam. Eles seriam devorados, diz o texto, por vermes. Figura que fala da sepultura, de como eles eram meros mortais, e não se devia temê-los. Nada disso era motivo para temor, pois o Senhor dos Exércitos, através dos servos do Senhor nesse texto, garante, aspas, a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Irmãos, a continuidade da nossa vida por causa das promessas do Senhor precisa ser lembradas a nós o tempo todo. Porque toda semana, todo dia você vive em um calendário que está debaixo de uma ampulheta, de um relógio, de dias que passam em 24 horas. Mas essa não é a realidade da nossa vida. Alguns amigos e irmãos estavam lá em casa, na quarta-feira, no grupo de vida, e viram a minha foto com 24 anos. 30 anos atrás. Particularmente, eu prefiro a minha hoje do que há 30 anos atrás, que era só a capa do Batman. Conhece? Só o pó da rabiola. Mas o ponto não é esse. O ponto, meus irmãos, é que o tempo passa. Nossa vida, como diz o escritor bíblico Tiago, é literalmente uma névoa, um sopro, passa rápido. Tudo bem. Dá vontade de ter daqueles assim, vire para o seu irmão do lado e diga, você é um ser eterno. Não precisa não, irmão, já falei aqui para você. Entendeu? É essa perspectiva que Deus deseja mudar na mente do seu povo. Vocês estão aí olhando para 4 paredes de um cativeiro. Meu irmão, você está aí olhando para as 4 paredes das suas circunstâncias. Mas isso vai passar com uma traça, como a comida pelo verme. Mas o que o Senhor faz dura para sempre, de geração em geração, é eterno. E o que a gente faz, meus irmãos, diante dessas verdades e promessas, versos 9 a 11, parece mudar do servo do Senhor agora como uma resposta para os fiéis, para o remanescente. Eles ouviram Deus falando tudo isso, então agora, nos versos 9 e 10, eles começam a reagir ao que Deus falou até agora. Eles dizem, desperta, desperta. Eles se animam. Eles oram, eles clamam ao Senhor que se levante, que desperte e realize o que Ele prometera, porque Ele fez antes. Ele não foi o autor e o realizador do êxodo do Egito? Não foi Ele que tirou o povo de lá? Uma vez que no passado Ele havia destruído o monstro dos mares. Essa é uma figura, meus irmãos, folclórica do pensamento hebraico, de que os mares eram habitados por um monstro que só o Senhor poderia dominá-lo. Ele havia feito isso. Ele havia feito uma estrada de terra seca em meio aos mares, claramente uma referência à abertura do Mar Vermelho, porque não sei se você sabe, eu já falei algumas vezes, mas vale a pena lembrar, o povo não atravessou o Mar Vermelho, irmãos, com o pé no lodo não, sabe? Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se você chega lá do outro lado. Coitado dos velhinhos, né? Velhinhos e pessoas com problema de andar, a locomoção, não. O salmista, para salvar a nossa memória disso, diz, o Senhor os abriu caminho no mar, eles atravessaram o mar em terra seca. Literalmente significa em terra desértica. Dá para fazer poeira.
O milagre foi maior do que você pensa, e eles estão lembrando disso. Da mesma forma, encerra o verso 11, aconteceria então desta vez. Lembra, irmãos? O Deus que fez é o Deus que fará. De fato, o povo, sabemos, retornou a Jerusalém e o povo de fato foi restaurado. Mas toda essa expressão de alegria e plenitude, meus irmãos, ainda espera, como eu disse, de forma completa pelo dia em que o Messias irá inaugurar o seu reino. Aí sim, a alegria será realmente perene, eterna, definitiva. Todas essas promessas eram maravilhosas, mas a realidade ao redor deles, irmãos, era de forma palpável, assustadora. O povo cativo e a cidade santa de Jerusalém e o templo completamente destruídos. Essa era a realidade deles. Então, o Senhor se volta a eles, terminando a nossa sessão, dos versos 12 ao 19, ele se volta ao remanescente fiel, que está vivendo com medo de que aquilo fosse o fim do povo escolhido, e fala com eles o seguinte: ele oferece conforto. Deus oferece a lembrança de que aqueles que eles temiam eram apenas homens e não passavam da relva diante de quem é o Senhor, pois Ele é o Criador de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Enquanto isso, o opressor e a sua ira eram limitados. O remanescente aprisionado logo seria libertado para retornar à terra prometida, em mais um êxodo, certo? Porque o Senhor, o Deus Criador, é o seu Deus que já havia realizado isso na história deles. A permanente fidelidade de Deus marcou a história desse povo e continua agindo em favor deles. Então, essa repetição da parte de Deus, irmãos, a sua promessa, ela fala a mim como Deus entende a nossa limitação. Não é como se Deus falasse assim: ei, por que vocês estão assim? Eu já não disse que eu vou tirar vocês. Detalhe, eu não precisava nem ter escrito aqui em Isaías, não. Eu já escrevi lá em Jeremias, vocês não leram, não? Não. Eu acho que, irmãos, o coração do nosso Deus é extremamente compassivo para conosco. Porque, inclusive, nós temos visto isso no próprio livro de Isaías, ele repetindo vez após vez o que ele vai fazer, trazendo consolo repetidos para que o povo não perca a esperança. O cativeiro está chegando ao final. E mesmo, irmãos, com tantas falhas deste povo ao longo do tempo, o Senhor mantém-se próximo deles, íntimo deles. O Senhor os protege com sua mão porque eles pertencem ao nosso Deus. Eles estão num relacionamento único, que é resumido no final do verso 16. Digo a Sião: você é meu povo, você me pertence, você é aquele que eu tenho cumprido, prometido cumprir as promessas e as alianças que eu tenho falado com vocês todo esse tempo. E tudo isso, meus irmãos, nós devemos a essa permanente fidelidade do nosso Deus. Eu não sei se você já lidou com alguém que tem um humor, uma opinião, um comportamento que cada dia parece que é um. Você não pode confiar nesta pessoa, você não sabe exatamente se ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Isso é coisa de homens, nunca acontece com o nosso Deus. Absolutamente tudo que ele prometeu, irmãos, na história do Antigo Testamento, continuará se cumprindo. Por isso, amados, que quando alguém olha para textos como estes e espiritualiza, alegoriza, simboliza, pouco importa o termo que você quiser utilizar, e pega Israel e aplica isso em cumprimento hoje na igreja, ao meu ver, está desrespeitando esta permanente fidelidade de Deus. Porque ele prometeu ao seu povo do Antigo Testamento que assim o faria, e aqui ele confirma mais uma vez que é isso que ele fará no futuro com eles. Bem, tendo então estabelecido primeiro, irmãos, o constante cuidado da permanente fidelidade de Deus, que vem desde as origens deste povo com Abraão, agora o Senhor segue adiante. Ele tem cuidado dos seus, mas não tem deixado de disciplinar aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu povo. Ou seja, agora Deus vai tratar de mostrar ao seu povo que aquilo que aconteceu com eles, agora será cobrado daqueles que fizeram com eles. Nós já sabemos da história. A Babilônia vai pagar, eventualmente, na nossa linha do tempo, já pagou pelo que havia feito com o povo. E Deus está lembrando a eles novamente aqui, pense, ainda não aconteceu para eles, de que ele vai cobrar
dos inimigos do Senhor, que vai cobrar, vamos chamar assim, irmãos, do sistema do mal, aquilo que fez com os seus. E daí vem, irmãos, a nossa segunda mensagem, segunda parte da mensagem de hoje, melhor dizendo. A permanente justiça de Deus continua pesando sobre os seus inimigos. A permanente justiça de Deus continua pesando sobre os seus inimigos. Antes de nós iniciarmos, irmãos, eu quero endereçar a última palavra no nosso ponto, porque para muitos, talvez você esteja ainda nesta compreensão. Deus é amor, Deus é flores, Deus é passarinho cantando, e Deus de maneira nenhuma tem inimigos. Bem, isso não poderia estar mais longe do que a palavra de Deus fala. Por exemplo, vocês estão diante de alguém que nasceu como inimigo de Deus. Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Nascemos debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus, e por natureza somos inimigos de Deus. Não tem como contornar, não tem como dourar, não tem como fazer uma Bíblia progressista e mudar o que está escrito aqui. Porém, a cruz do Calvário é Deus cancelando a ira que está sobre nós, colocando sobre o seu Filho e transformando-nos de inimigos em filhos, em amigos, em servos. Em resumo, é isso. Porém, a sociedade, o mundo, no sentido do sistema de coisas, estão na contramão de Deus. De fato, lá no início do livro de Salmos, o salmista diz que as nações se levantam contra o Senhor. Este salmo é o salmo profético, é o salmo que olha para o futuro, quando de fato as nações tentarão se levantar contra o Senhor. E é claro, vai ser uma goleada mais fácil que Alemanha e Brasil, ou outra coisa pior que você possa pensar. Não tem nem chance. O Senhor vai destruir os inimigos e vai instaurar o seu reino. Eu quero deixar isso claro porque parece para alguns de que esta palavra não combina no mesmo parágrafo do quando nós tratamos da natureza do nosso Deus. E como eu disse, isso não poderia estar mais longe do que está nas Escrituras. Voltando para o nosso texto, ele vai continuar no versículo 17. Lá no versículo 9, o remanescente pede que o Senhor desperte, não é isso? Pede que o Senhor realize as obras que vem prometendo, a semelhança daquilo que ele fez nas gerações de outrora, versículo 9. Agora, no versículo 17, o Senhor responde. O Senhor diz para que o seu povo, representado por Jerusalém, no nosso texto, desperte, pois ele de fato irá realizar uma obra. Então Deus responde da mesma forma que ele havia sido conclamado pelo povo. Eles haviam bebido, durante o cativeiro, bebido da ira de Deus. Eles haviam sofrido a justa disciplina do Senhor. Nessa disciplina, o verso 18 lembra, muitos dos seus filhos, isto é, os seus habitantes, caíram à espada. Muitos se corromperam e faltou quem pudesse guiar e consolar a Jerusalém. Deus está retratando aqui, meus irmãos, completa o verso 19 com isso, como o povo ficou, vamos usar uma expressão lá de Jesus no Novo Testamento, como ovelha sem pastor. Vamos lembrar, irmãos, que os últimos reis de Judá foram péssimos. Nós temos ali um ou outro que presta, né? Durante a vida mais ou menos de Isaías. Depois vem Manassés, que é um dos piores reis que já existiu na história de Judá. O seu filho é ok, serve ao Senhor, mas depois que passa, não salva nenhum. O que estava ruim, piora. E se você tem, meus irmãos, o rei, se você tem um sacerdócio omisso, e você tem um povo que ama o pecado, não havia filhos, não havia habitantes que pudessem guiar e tirá-los da rota de colisão contra Deus e a sua disciplina que eles se encaminhavam. Isso chegou a um ponto, meus irmãos, em que eles eram, diz o texto, como bêbados nas ruas. Não de vinho normal, mas bêbados do cálice da ira de Deus. Versos 20 e 21 fala sobre isso. O cálice da ira de Deus, irmãos, é uma figura familiar ao povo do exílio. Sabe por quê? Porque eles certamente, durante o exílio e antes dele, eles leram a profecia de Jeremias. Jeremias profetiza, irmãos, durante décadas, da adolescência até a velhice. E no meio da sua juventude para a vida adulta, ele começa a mudar a sua mensagem.
ele havia primeiro dito: arrependam-se. São várias fases. Arrependam-se, para que Deus se arrependa do mal que decretou sobre vocês. Não se arrependem. Se entreguem aos babilônios. Eles vão poupá-los. Deus vai usar de misericórdia. Não se entregar aos babilônios, não acreditar em Jeremias. E aí, finalmente, não tem mais jeito. E nesse não tem mais jeito, lá no capítulo 25, nós lemos o seguinte, versículo 15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias está falando isso. Pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Qual é a primeira? Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei contra elas. Então, peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Versículo 18. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. Percebe, meus irmãos, quando é tudo amarradinho, não tem ponta solta, e não foi por falta de aviso. E agora, irmãos, Deus está lembrando, vocês ficaram bêbados do cálice da minha ira, porque vocês escolheram este caminho. Você deve estar pensando, quando é que a gente chega na parte em que Deus vai falar dos inimigos? Calma aí, vai chegar lá. Presta atenção, irmãos, ao resto do nosso texto. O Senhor está lembrando desse cálice, da disciplina e o que aconteceu com eles, mas não para bater na mesma tecla, não para cutucar a ferida, não. Esse é um trecho não de confrontação para ajudar, mas de consolo. No verso 22, o Senhor se apresenta como aquele que defende o seu povo. Viu como a coisa está começando a mudar? Ou seja, a disciplina do povo de Deus visava o bem do povo de Deus. Porém, em seguida, o Senhor fala sobre tirar o cálice que fez Jerusalém cambalear como um bêbado, como uma bêbada, tirar de suas mãos e garante que ele nunca mais beberia dele. Então perceba, meus irmãos, Deus está falando especificamente do cativeiro babilônico aqui. Sim, o povo de Judá, o povo judeu, tem passado maus bocados nos últimos 25 séculos desde este texto, mas nunca mais passou o que aconteceu naqueles dias. O cativeiro babilônico iria chegar ao fim e nunca mais iria acontecer dessa mesma maneira. Mas não só isso, não é só isso que Deus está falando aqui, e aí vai o ponto principal desse trecho, o argumento principal. Assim como havia prometido e profetizado outras vezes, no verso 23, o Senhor garante que o cálice agora seria ser colocado nas mãos daqueles que haviam atormentado o povo de Deus por todos esses anos de cativeiro. Eles haviam andado nas costas do povo de Deus, humilhando-o. E agora o Senhor, o Deus da justiça, iria exercer a sua permanente justiça sobre eles. Então Deus mostra para eles, olha, esse cenário que vocês estão vendo aqui, esta sociedade que é contrária a vocês. E se vocês lembram bem, meus irmãos, mais adiante vai acontecer os eventos do livro de Esther. Lembra como ele termina? Ou pelo menos como ele quase termina perto do final. Havia um decreto para exterminar os judeus, assinado pelo rei. Até o dia que ele descobre que a sua amada Esther, Hadassa, era judia. E aí ele escreve outro decreto, autorizando os judeus a se defenderem por todos os meios possíveis. E aí nós temos, meus irmãos, um dos livros mais belos da palavra de Deus, mostrando este era o ambiente em que o povo estava no cativeiro. Obviamente, se já era assim no tempo dos Medo-Persas, onde a coisa estava melhorando, imagine como era no tempo da Babilônia. O que a gente está acostumado a chamar hoje de antissemitismo, com certeza, teve enormes expressões durante esses 70 anos que lá eles estiveram. Portanto, meus irmãos, lá estão nossos pontos de hoje. O Senhor finalmente exaltará os seus, recompensando pela luta que passaram. E nós temos duas frases que refletem a nossa realidade hoje também. A permanente fidelidade de Deus continua agindo em resposta aos seus. Então eu fiz o seguinte exercício, irmãos. Eu perguntei a alguns irmãos quais são algumas marcas que temos em nossas vidas, em nossa história, que evidenciam a presença da permanente fidelidade de Deus. Será que nós podemos
já apontaram, irmãos, no currículo de Deus na nossa vida hoje, que Deus tem estado presente, que Deus tem deixado marcas, que não é como você simplesmente tivesse se convertido ou entrado para a igreja, como alguns falam, né? E aprendido uma religião. Não. Isso acontece nas demais religiões, mas no cristianismo, na fé cristã, o Deus desta fé está vivendo conosco, está vivendo em nós, está participando da nossa vida e assim vai deixando as suas marcas na nossa história. Quer você ande com Ele alguns meses ou há 44 anos, com certeza você também consegue perceber isso. Então eu fiz essa pergunta, fiz para vários irmãos, 4 me responderam, talvez os outros não tiveram tempo hábil, e eu vi no meu WhatsApp que outros responderam depois, mas eu já estava aqui, não tinha mais como ler a resposta deles. Bem, o primeiro irmão escreveu o seguinte: ele cuidou da minha vida por um período que estive distante do convívio da igreja, em muitas situações nas quais eu poderia ter me prejudicado muito. E hoje sei que só por misericórdia que as consequências do meu pecado não foram maiores. Após Cristo me trazer de volta para Ele, ano após ano, vejo cuidado e provisão nas inúmeras situações, seja na minha vida conjugal, seja no relacionamento com meus filhos, seja na convivência com meus irmãos. Aprendi a estar satisfeito e contente em Cristo. Um segundo irmão escreveu o seguinte: a mais extraordinária evidência da fidelidade de Deus é que Ele me corrige sempre que eu cometo algum pecado, deslize, demora, procrastinação, murmuração, teimosia, desobediência, etc. O Senhor usa a palavra, usa pessoas e circunstâncias para constranger meu coração e me conduzir ao arrependimento e à correção da rota para o plano que Ele traçou para a minha vida. Um segundo, mas não menos importante exemplo é: sempre que eu sou injustiçado ou prejudicado e decido deixar a questão nas mãos do Senhor, porque na verdade na minha carne eu desejo fazer justiça com as próprias mãos, mas quando eu consigo deixar com o Senhor, Ele sempre efetua no seu tempo a sua justiça, porque Ele é fiel. O terceiro irmão respondeu o seguinte: Deus tem moldado o meu coração ao longo dos anos. Um coração relutante em obedecer para um coração ensinável e submisso. Posso ter a certeza de que Deus está perto em todos os momentos. Outro irmão disse: provisão, proteção, misericórdia, paciência, bondade, disciplina. Seus feitos são constrangedores e são muitos. Arrependimento e fé são evidências. Particularmente, meus irmãos, eu posso dizer para vocês o seguinte: há muitos anos atrás eu vi aquele que para mim é o maior jogador que já existiu, Arthur Antunes de Coimbra, o Zico. Eu gosto dele porque ele era craque dentro de campo e era craque fora de campo. Com certeza é um pecador, um homem limitado, mas eu via muito exemplo para um homem que, até onde eu sei, não conhece o Senhor como deveria. E uma vez ele falou uma coisa que eu nunca esqueci: tudo que eu sou e tudo que eu devo, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo ao futebol. Aquilo foi uma pequena decepção na vida do meu ídolo. Coisa pequena você ter que atribuir tudo a um mero esporte, uma profissão. Eu sei que no fundo ele, como um cristão nominal, atribuiria a Deus, mas ali ele quis exaltar a carreira que ele teve durante a sua vida toda. E meus irmãos, pensando nesta primeira questão da permanente fidelidade de Deus, tenho que retroceder muitas vezes nos anos e dizer: não sei nem como estou aqui. Não sei como estou aqui. Cada um de nós conhece a si. Quando a gente vê que alguém falando, brincando que chegarmos no céu vai ter um projetor celestial, vão plugar no HDMI do nosso cérebro, vão projetar a nossa vida, a gente treme, né? Eu desmaio, nem tremo. E sou grato a Deus que isso é só uma brincadeira, que isso não vai acontecer. De fato, quando eu ouço músicas, canções, poemas, livros que falam do amor, desse amor teimoso de Deus, esse amor repetitivo, esta permanente fidelidade, eu não consigo absolutamente entender. De forma alguma.
porque, como eu disse, eu não sei como cheguei aqui. Agora, eu posso supor aonde eu estaria, não se não fosse o futebol, mas se não fosse Jesus. Posso supor com bastante grau de certitude, de certeza, aonde eu estaria. Porque esses mesmos desejos, irmãos, ruins, porque ainda não fui para o céu, continuam aparecendo ao longo dos anos. As áreas de tentação maiores na vida de qualquer ser humano, que alguém sintetizou em um livro, dinheiro, sexo, poder, continuam tilintando aqui e acolá ao longo dos anos. Mais e menos força, mais e menos intensidade, mas quando você pensa que venceu naquela área, vem mais uma pós, e você é provado mais uma vez, e você é comprovado para si mesmo mais uma vez, que você não poderia estar mais longe de se iludir em achar que você tinha se formado naquela área. Onde a gente resume isso, irmãos? Se não fora o Senhor, ora diga a Israel, eles nos teriam consumido. Não é isso que diz o salmista? Quem são eles, irmãos, na nossa vida? O mundo, a carne, aqui dentro, e o diabo. Se não fora o Senhor. Então cá estou eu chegando, não sei se ainda tão perto assim do final da minha jornada, e eu gostaria de ser assim, poxa, estou chegando como Daniel. Acha alguma coisa ruim desse cara na Bíblia? Tem não. Ou, estou chegando como José. Começou difícil, né? Meio mimado, mas aí depois ele... E o resto da caminhada, poxa vida. Mas eu acho, meus irmãos, que estou mais para Sansão. Não é na força, não é na forma física. Mas é aquele homem que do começo até o final, Deus diz, ele vai fazer isso aqui. A linha é esta. A linha está fácil, está tranquilo, está suave. O roteiro está pronto. O que ele faz? Um eletrocefalograma da sua vida. De altos e baixos, muitas cicatrizes. Mas sabe qual é o nosso consolo, meus irmãos? Da permanente fidelidade de Deus? Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Quer você chegue lá todo lascado, todo quebrado, todo ferrado, tudo bem. Mas Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. A vida que você tem hoje, talvez não seja em seus detalhes o que Deus queria de você, mas foi o que o seu pecado quis de você. Mas agarre-se, meu irmão, à permanente fidelidade de Deus. O Deus que fala para esse povo, 1000 anos atrás eu prometi a um velhinho que eu tirei lá de Ur dos Caldeus que eu faria tal coisa, e eu vou fazer tal coisa. E tudo aquilo que Ele tem prometido na nossa vida tem se confirmado nesses testemunhos que eu li agora há pouco, de como Ele tem feito na vida dos nossos irmãos e com certeza tem feito na sua também. A permanente justiça de Deus continua pesando sobre os seus inimigos. Eu encaminhei esta pergunta também aos irmãos. E quais são alguns exemplos de males, de marcas do pecado que você tem confiança que o Senhor irá lhe dar de acordo com a sua permanente justiça? Quais são os exemplos desses males que Deus vai lhe dar e você está ansioso para que isso aconteça? Você mal pode esperar de ver Deus tratando com os babilônios na sua vida. O irmão disse, a corrupção nos governos e a maldade dos homens com seus iguais. Isso abrange toda essa agenda que está acabando com a sociedade globalmente. Segundo o irmão disse, o maior mal e marca do pecado é eu não conseguir pensar, sentir e fazer as coisas completamente de forma dependente da graça de Deus em Cristo Jesus. Sempre tem uma mistura da minha maldita natureza humana tentando interferir no processo que eu queria ter com Deus. Os exemplos são inumeráveis, pois envolve todas as áreas da minha vida. Por isso, eu anseio, eu desejo para que no glorioso dia o Senhor nos livre definitivamente do corpo desta morte. Terceiro irmão disse, injustiça, a certeza da impunidade e a zombaria dos soberbos.
Quanto a mim, principalmente ficar livre do pecado e não ser mais uma ofensa à santidade de Deus. O quarto irmão disse: o mal e a marca do pecado afrontam a santidade de Deus. Pecado é uma desgraça, seja ela qual for. Eu nunca escondi dos irmãos, já falei na verdade inúmeras vezes, que é óbvio que eu quero ver os olhos do nosso bendito Salvador. Não sei se a gente já pode sair abraçando, tirando selfie, eu não tenho a mínima ideia de como será, mas eu tenho enorme desejo desse encontro. Mas eu estaria mentindo, meus irmãos, que o meu maior desejo de sair deste mundo e desta vida é este maldito pecado que me referi quando falei primeiramente. Deus está tratando com este povo que está lidando com um mal externo, cativeiro babilônico. E Deus diz: eu vou lidar com ele. Para terminar hoje, irmãos, eu quero lembrar que Deus deseja lidar com o mal externo e interno nas nossas vidas. A justiça dele deseja vir sobre a totalidade e qualquer expressão do mal. É claro, é óbvio que a nossa glorificação nos livrará do corpo desta morte, como disse aqui um dos irmãos. Nos livrará deste peso constante, desta nuvem negra que está sobre nossas vidas, mesmo que estejamos no Evangelho. É verdade. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, que nós possamos olhar para o mal deste mundo em todas as suas expressões, como ele acontece na sua profissão. Todas as profissões têm a sua banda podre. Aqueles que envergonham aquela profissão, que envergonham aquela carreira. Seja como ela se manifesta, infelizmente, na sua própria família. E seja como ela se manifeste na sociedade como um todo, agora principalmente como ela se manifesta essa maldade em você. Coloque tudo debaixo da justiça do Senhor. Todo mal prestará contas. Absolutamente nada passará sem prestar contas ao justo juiz, aquele que tem permeado a nossa história também com a sua permanente justiça e um dia irá pesar sobre os seus inimigos. Que Deus nos coloque esta semana, meus irmãos, cheio dessa esperança, da ação de Deus constante em nosso viver e a ação de Deus constante também no nosso futuro, que já está garantido, segundo a bendita esperança debaixo da qual que nós vivemos. Amém. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e como ela nos renova mais uma vez a confiança de andarmos contigo. Como é bom, ó Deus, estarmos debaixo de um Deus, o nosso guia, que sabe exatamente para onde vai e para onde vai nos levar. Sabe o que tem feito nossa história e sabe o que fará no futuro. E debaixo de sua fidelidade e justiça, nosso coração descansa, nosso coração repousa, nosso coração olha para o futuro com esperança. Dá-nos uma semana em que possamos viver desta maneira. Abençoa cada irmão que depois ouvirá ainda esta mensagem, que Teu Espírito haja na vida deles e nossa vida também. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.